Localizado na Oceania, Tuvalu é um dos menores e mais remotos países do mundo, tão diminuto que muitos têm dificuldade até mesmo para localizá-lo no mapa. Com apenas 26 km² de área e cerca de 12 km de comprimento, o país é formado por pequenas ilhas, sendo algumas delas conectadas por uma única estrada. A simplicidade geográfica é tamanha que, por vezes, Tuvalu é descrito como um país que cabe em uma rua. Em 2023, aproximadamente 3.000 pessoas visitaram Tuvalu, o que o torna o país menos visitado do planeta. E os motivos para isso vão além do isolamento. Há uma preocupação crescente entre os habitantes e autoridades locais com o avanço do nível do mar. Tuvalu está literalmente afundando. O acesso ao país é extremamente limitado. A única forma de chegar ao território é por meio das ilhas Fiji, utilizando aviões de pequeno porte, já que não existe pista de pouso adequada para aeronaves maiores. Atualmente, apenas 2 voos semanais fazem essa rota. A capital, Funafuti, é o principal ponto de entrada, onde se concentram os poucos serviços turísticos disponíveis. Em todo o país, existem apenas 4 hotéis, todos localizados nas proximidades do aeroporto, e uma única loja de telecomunicações onde os visitantes podem adquirir chips de celular. Restaurantes são escassos. Há apenas um oficialmente funcionando. Em Tuvalu, quase tudo pode ser feito a pé. Caminhar do aeroporto até o hotel, ou mesmo percorrer o país inteiro em poucos minutos, é uma atividade comum para os visitantes. A população local gira em torno de 11.000 pessoas, o que não seria suficiente para encher um estádio de futebol de médio porte. Por conta do tamanho e da infraestrutura limitada, a compra de carros por moradores comuns é proibida. Apenas funcionários do governo têm autorização para manter veículos devido à falta de espaço nas vias. A cultura local, embora pouco conhecida, é rica e preservada. Os habitantes recebem visitantes com um sorriso no rosto e o tradicional cumprimento talofa. A maioria das construções está à beira-mar, o que agrava ainda mais os riscos trazidos pelas mudanças climáticas e pela elevação do nível do oceano. Com apenas uma delegacia, uma loja de telecomunicações e uma rede viária mínima, Tuvalu enfrenta uma realidade dura, a de um país que pode desaparecer em breve. As tempestades se tornam cada vez mais frequentes e intensas, e há um sentimento de urgência entre os moradores. O futuro de Tuvalu permanece incerto. O país se tornou um símbolo da crise climática global, representando as nações insulares que enfrentam o risco real de desaparecer, não apenas dos mapas, mas da própria existência física. Em Tuvalu, uma das nações mais vulneráveis à crise climática, os efeitos da elevação do nível do mar são visíveis a olho nu. O país, formado por ilhas estreitas e planas, possui pontos em que é possível avistar, simultaneamente, a lagoa de um lado e o oceano do outro. Em algumas regiões, a largura do território é tão pequena que é possível atravessá-lo com apenas um passo. Durante períodos de chuva intensa, o mar avança e inunda completamente algumas áreas, transformando partes da ilha em extensões temporárias de água. A comunidade internacional já classifica os habitantes de Tuvalu como refugiados do clima. O governo local e diversas organizações têm alertado. O país está afundando. Segundo estimativas, Tuvalu pode desaparecer em 30 a 40 anos se o ritmo atual das mudanças climáticas for mantido. Na extremidade da ilha principal, uma pequena casa marca simbolicamente o fim do país. Na outra ponta, o cenário se repete, um trecho costeiro que parece não oferecer resistência ao avanço do mar. Próximo ao local, fica o aterro sanitário de Tuvalu, um espaço onde parte do lixo é incinerado. Ainda assim, o descarte irregular continua sendo um desafio, com resíduos visíveis em diversos pontos da ilha. Em 2021, o então ministro dos Transportes, Energia, Comunicação e Inovação de Tuvalu, Simon Kofi, atraiu atenção mundial ao gravar um discurso direto do mar. Em sua fala, alertou o mundo: "Nosso país está afundando."
O gesto se tornou símbolo da luta dos países insulares contra os efeitos da mudança climática. Tuvalu sobrevive em grande parte graças à ajuda internacional. O país recebe apoio de diversas nações e mantém um ministério específico voltado para questões climáticas. Há até mesmo objetos promocionais, como óculos com os dizeres Mudança Climática, Tuvalu. Uma das medidas adotadas para combater o avanço do mar foi o alargamento de trechos da ilha com depósitos de areia, estratégia similar à usada em megaprojetos de engenharia, como as Palm Islands, em Dubai. Muitas casas já foram demolidas por questões de segurança, obrigando famílias a se mudarem temporariamente para áreas mais protegidas. O governo da Austrália chegou a oferecer terras para a realocação de tuvaluanos, mas muitos resistem em deixar o país, mesmo diante do risco. A ligação afetiva com a terra natal fala mais alto. Moradores admitem sentir medo diante da possibilidade de perder suas casas, mas, para muitos, abandonar Tuvalu não é uma opção. A infraestrutura do país também reflete sua vulnerabilidade e isolamento. O sistema bancário, por exemplo, conta com apenas uma agência. Não há caixas eletrônicos, tampouco cartões de crédito ou débito. Todo o sistema financeiro opera em dinheiro vivo, com transações feitas presencialmente, geralmente em dólares australianos. A educação é gratuita do ensino primário ao médio, mas não há universidades no país. Para cursar o ensino superior, os jovens precisam migrar para países vizinhos, como Fiji. Essa necessidade, somada à insegurança ambiental, levanta preocupações sobre o êxodo de cidadãos qualificados, algo que pode comprometer o futuro econômico e administrativo de Tuvalu. Mesmo as instituições penais refletem o caráter singular do país. Tuvalu possui uma única prisão, onde, no momento da visita, havia apenas 3 detentos. A unidade permanece aberta durante o dia e não conta com vigilância armada. Segundo os funcionários locais, não há risco de fuga, uma realidade bem distinta do padrão observado em outras regiões do mundo. Enquanto o mundo debate medidas para conter a crise climática, Tuvalu vive, diariamente, suas consequências mais extremas. O país segue lutando para existir, entre o oceano, a memória e a resistência de seu povo. Mesmo com uma população reduzida e estrutura simples, Tuvalu abriga instituições típicas de qualquer nação soberana. A prisão do país, por exemplo, comporta apenas 3 detentos. Curiosamente, ela permanece aberta em determinados horários. Os presos são liberados diariamente às 17h30 para atividades laborais, retornando posteriormente às celas. Segundo os responsáveis, o risco de fuga é praticamente inexistente. Apesar do tamanho diminuto do país, Tuvalu possui uma seleção nacional de futebol. O governo local busca a afiliação à FIFA, mas enfrenta dificuldades estruturais. O único estádio do país está em péssimas condições e não atende aos padrões internacionais exigidos. Entre os passatempos populares entre os tuvaluanos estão os jogos de azar, a pesca e a convivência comunitária. Casas de apostas locais atraem moradores diariamente. Em um desses espaços, o prêmio oferecido era de $3.000 australianos, valor considerável, especialmente em um país sem milionários ou carros de luxo. Os poucos cidadãos com maior poder aquisitivo geralmente adquiriram seus recursos no exterior. A principal fonte de renda de Tuvalu, no entanto, vem de um recurso inusitado: seu domínio de internet. O país detém o .tv, uma extensão valiosa no mundo digital, especialmente para sites de streaming e plataformas de vídeo, como a Twitch.tv. Em média, o país recebe cerca de $12 milhões australianos por ano apenas com a comercialização do domínio, um valor significativo para sua economia. O governo funciona de forma enxuta. Tuvalu tem um parlamento representando cada ilha do arquipélago, com sessões realizadas apenas 2 ou 3 vezes por ano. A convivência entre autoridades é próxima. Todos os membros do governo, incluindo o primeiro-ministro, moram na mesma região como vizinhos. A vida cotidiana em Tuvalu
é marcada pela forte coesão comunitária. Durante uma visita, foi possível encontrar um casal prestes a se casar. O convite foi estendido a todos os presentes, uma prática comum no país, onde celebrações costumam envolver toda a população. Os laços familiares e a sensação de pertencimento são elementos destacados pelos moradores, como os aspectos mais belos da vida na ilha. Apesar da rotina simples e da ausência de grandes entretenimentos, muitos tuvaluanos afirmam não sentir tédio. Para eles, o contato com os amigos, o hábito de nadar no mar e os jogos ao ar livre são suficientes para garantir qualidade de vida. Ao fim do dia, a pista de pouso do aeroporto se transforma em um campo improvisado de futebol, reunindo crianças, jovens e adultos. No entanto, o futuro do país permanece incerto. O pior cenário projetado por especialistas prevê que todas as ilhas fiquem submersas, o que levanta questões profundas sobre a continuidade de uma nação sem território físico. Autoridades locais têm debatido se Tuvalu poderia manter sua soberania marítima e seus direitos sobre os recursos naturais, mesmo se sua população for realocada. Trata-se de uma questão inédita no direito internacional. Um país pode continuar existindo juridicamente mesmo sem terra firme? Com a crise climática pressionando cada vez mais países insulares, Tuvalu se torna não apenas uma nação em risco, mas um símbolo da urgência ambiental global. Sua luta é, ao mesmo tempo, local e universal. A história de Tuvalu chegou ao fim nesta jornada, mas seu futuro e sua sobrevivência continuam sendo pauta para o mundo inteiro. Se Tuvalu afundar, não será apenas uma ilha submersa, será o aviso final que todos ignoraram. E se esse vídeo te fez refletir, se te impactou de alguma forma, apoie esse conteúdo. Deixa seu like, comenta o que mais te surpreendeu sobre Tuvalu e se inscreve no canal para mais histórias incríveis como essa. E claro, compartilha o vídeo com alguém que ainda acha que mudança climática é só um papo de ambientalista. Nos vemos no próximo destino. Até lá!